saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar acerca da classificação das soluções. Portanto, o tema de hoje, classificação das soluções. Bom, na aula passada nós tivemos a ver o conceito de solução e na aula de hoje nós iremos falar acerca da classificação das soluções. Bom, nós iremos ver aqui alguns critérios que nos vão ajudar na classificação das soluções. Um dos primeiros critérios que nós iremos estudar é este aqui. Quanto ao estado físico. Então, teremos classificar as soluções quanto ao estado físico. Bom, conforme nós já sabemos, existem basicamente três estados físicos da matéria: o estado sólido, líquido e gasoso. Então, isso significa que podemos ter soluções líquidas, sólidas e gasosas. O que vai definir o estado físico de uma solução vai ser o estado físico do solvente. Se o solvente for um líquido, então a solução vai ser líquida. Se o solvente for um sólido, então a solução vai ser sólida. Se o solvente for gasoso, então a solução vai ser gasosa. Então, o estado físico de uma solução é definido pelo estado físico, neste caso, do solvente. Então, nós podemos ter aqui as chamadas soluções sólidas. Então, podemos ter as soluções sólidas. Numa solução sólida, o solvente sempre encontra-se no estado sólido, pois o que define o estado físico de uma solução é o estado físico do solvente. Então, numa solução sólida, o solvente está no estado sólido, mas o soluto pode se encontrar no estado sólido, líquido ou então no estado gasoso. Ou seja, neste caso aqui, o soluto pode se encontrar em qualquer um dos estados físicos. Então, o soluto pode ser um sólido, pode ser um líquido, ou pode ser um gás. Mas, já que o que define o estado físico da solução é o estado físico do solvente, então é obrigatório que o solvente esteja no estado sólido, para que a solução seja sólida. Então, podemos ter aqui alguns exemplos. Neste caso, a liga de cobre e níquel. Então, normalmente, o cobre é um sólido, o níquel é um sólido. Então, os dois componentes estão no mesmo estado físico. Mas, nós temos aqui como sendo o soluto o níquel. Então, o soluto é o níquel que está no estado sólido. E o solvente é o cobre, que também encontra-se no estado sólido. Então, pelo fato de o solvente ser um sólido, então a solução é também sólida. O que define o estado físico da solução é o estado físico do solvente. Aqui podemos citar o que nós chamamos de amálgama de couro. O que nós temos aqui é como sendo o soluto, o que? O mercúrio, que normalmente é um líquido, e o solvente vai ser o que? O couro que encontra-se no estado sólido. Então, vejam aqui que o solvente é um sólido, então a solução acaba sendo sólida, apesar de o soluto ser um líquido. O mercúrio é um metal que é líquido. Então, o que define o estado físico do solvente da solução é o estado físico do solvente. E também podemos ter aqui as ditas soluções. Líquidas. Podemos ter as soluções líquidas. Então, nas soluções líquidas, o solvente encontra-se no estado líquido e o soluto
pode estar no estado sólido, líquido, ou então no estado gasoso. Então, podemos ter aqui o estado sólido, líquido e gasoso para o solúvel. Mas, se é uma solução líquida, é obrigatório que o solvente esteja no estado líquido, pois o que define o estado físico da solução é o estado físico do solvente. Então, como exemplos aqui, nós podemos citar o quê? Podemos citar aqui o caso do açúcar dissolvido em água. Então, neste caso, vamos ter o quê? Vamos ter o soluto, que vai ser o açúcar, que normalmente é um sólido. Então, o soluto vai ser o açúcar, que normalmente é um sólido. E o solvente vai ser a água, que normalmente é um líquido. Vamos ver aqui. Água, que normalmente é um líquido. Então, pelo fato de o solvente ser um líquido, então a solução acaba sendo líquida, pois o que define o estado físico da solução é o estado físico do solvente. Temos aqui o soluto, é o açúcar, que normalmente encontra-se no estado sólido, mas este açúcar está dissolvido na água, que é um líquido. Então, a solução resultante acaba sendo uma solução líquida. Mas atenção, algo muito importante: sempre que numa solução nós tivermos a água como sendo o solvente, então essa solução é chamada de solução aquosa. Então, toda solução que tem como solvente a água, nós chamamos de solução aquosa. Então, é justamente isto que nós temos aqui. E também podemos citar aqui um outro exemplo, o caso do óleo e do benzeno, por exemplo. No caso do óleo e do benzeno, então, ambos são líquidos, encontram-se no estado líquido. O óleo está no estado líquido, o benzeno também está no estado líquido. Mas, neste caso, o soluto vai ser o quê? O benzeno. Na realidade, o soluto, neste caso, não é o benzeno, é o óleo. O soluto é o óleo e o solvente é o benzeno. Então, temos aqui o soluto, que é o óleo, e o solvente é o benzeno. Então, os dois encontram-se no estado líquido. Então, a solução resultante acaba sendo uma solução líquida, porque define o estado físico da solução é o estado físico do solvente. Então, temos aqui o óleo e o benzeno. Então, neste caso, o solvente é o benzeno e o soluto é o óleo. E também podemos ter aqui as chamadas de que? Soluções o que? Gasosas. Nas soluções gasosas, nós vamos ter uma particularidade. E qual é essa particularidade? É que o solvente, assim como o soluto, encontra-se obrigatoriamente no estado gasoso. Então, os dois componentes encontram-se sempre no mesmo estado físico. O soluto, assim como o solvente, deve se encontrar no estado gasoso para que nós tenhamos uma solução gasosa. Um exemplo concreto seria o ar atmosférico filtrado. Nós sabemos que o ar atmosférico contém, no geral, partículas dispersas. Então, nessas condições, não pode ser uma solução. Para que seja uma solução, nós temos que retirar essas partículas dispersas. É por isso que nós temos que filtrar o ar para retirar as partículas dispersas. Então, o ar atmosférico filtrado, aí sim, ele pode ser considerado como sendo uma solução. Então, nós sabemos que no ar atmosférico temos basicamente dois componentes principais: o nitrogênio e o oxigênio. E no ar atmosférico, a proporção é basicamente esta: o nitrogênio tem cerca de 80% do volume, ocupa 80% do volume do ar, e o oxigênio por volta de 20%. Na realidade, nem chega a ser 20% como tal, mas
são aproximações. Então, nós podemos dizer que, em geral, só temos nitrogênio e oxigênio. Embora, na realidade, nós possamos ter outros componentes, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, os gases nórdicos. Então, existe sim uma pequeníssima percentagem de outros gases, mas os principais são esses aqui. Agora a pergunta é: quem é o soluto, quem é o solvente? Bom, é simples de identificar. Nós vimos que numa solução o soluto está em menor quantidade, o solvente é maior quantidade. Então, neste caso aqui, estamos a dizer que no ar atmosférico filtrado temos 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Então, quem está em maior quantidade é o nitrogênio. Então, ele vai ser o nosso solvente. E o oxigênio vai ser o nosso soluto. Então, temos o nitrogênio como sendo o solvente e o oxigênio como sendo o soluto, pois ele está em menor quantidade. Então, quando estamos no físico, é assim como nós podemos classificar as soluções. E também podemos classificar as soluções, neste caso, quanto à natureza das partículas dispersas. Quanto à natureza das partículas dispersas. Quanto à natureza das partículas dispersas. E nós já vimos isso na aula introdutória sobre o conceito de solução. Nós vimos que quanto à natureza das partículas dispersas, nós podemos ter uma solução: átomos, íons e moléculas. No geral, vão ser moléculas e íons. Por isso, nós podemos ter aqui as soluções moleculares, que são aquelas que contêm apenas moléculas. Então, tem moléculas em solução. Então, as partículas que encontram-se dissolvidas são apenas moléculas, que não sofrem ionização, então não vão gerar íons. Então, só vamos ter partículas de uma mesma substância, mas agora dissolvidas, neste caso na água, em solução aquosa. Então, soluções deste tipo aqui nós chamamos de soluções moleculares. Um exemplo concreto seria, neste caso, a sacarose. Então, a sacarose, que é o principal componente do açúcar comum, normalmente é o sólido, mas quando a sacarose é colocada na água, a sacarose simplesmente dissolve-se e passa para a solução. Então vejam que quando está no estado sólido é formado por moléculas, quando está em solução também é formado por moléculas de sacarose. Neste caso aqui, o que nós temos na solução são moléculas de sacarose. Esta é uma solução molecular, pois contém moléculas dispersas na solução. E no geral, as soluções moleculares não produzem corrente elétrica. Por isso são chamadas de soluções não eletrolíticas. São soluções não eletrolíticas. Consequentemente, essas substâncias, quando são adicionadas na água, produzem soluções não eletrolíticas. Então, essas substâncias nós chamamos de não eletrólitos. Então, a sacarose é um não eletrólito. Mas não foi querendo dizer que todas as substâncias moleculares não produzem corrente elétrica em solução aquosa. Existem substâncias moleculares que, quando são dissolvidas em água, produzem íons, sofrem ionização e produzem a corrente elétrica. Mas, no geral, as soluções que contêm moléculas não produzem a corrente elétrica. Ou seja, substâncias moleculares que não sofrem ionização. Então, as soluções dessas substâncias são não eletrolíticas, não produzem corrente elétrica. E também podemos ter aqui as ditas soluções iônicas. As soluções iônicas. As soluções iônicas são formadas por íons, ou seja, contêm íons ou, neste caso, íons e moléculas. Íons e moléculas. Eu posso ter na solução íons ou então íons e moléculas em simultâneo. Então, o cloreto de sódio, o NaC, normalmente é um sólido. Quando ele é dissolvido na água, quando se dissolve na água, gera aqui o íon sódio em meio aquoso
e o íon cloreto é meio aquoso. Então, vejam aqui que o que está em solução são íons. Então, esta solução é uma solução iônica, pois na solução as partículas dispersas são íons. Então, toda solução que contém íons, então, nesse caso, os íons dispersos, nós chamamos de solução iônica. Por ter partículas, esta solução que contém cargas com sinais opostos, logicamente, esses íons têm mobilidade, se movimentam na solução. Então, estas soluções iônicas são condutoras de corrente elétrica, podem conduzir a corrente elétrica, por isso são chamadas, no geral, de soluções eletrolíticas. Então, as soluções iônicas que conduzem a corrente elétrica são chamadas de soluções eletrolíticas. Consequentemente, as substâncias que, ao serem dissolvidas na água, produzem soluções eletrolíticas. Então, essas substâncias nós chamamos de eletrólitos. Então, o cloreto de sódio é um eletrólito, pois em solução aquosa produz uma solução que conduz a corrente elétrica. Então, nós acabamos de dizer que as soluções iônicas contêm íons, como é o caso da solução do cloreto de sódio, mas também podemos ter íons e moléculas. É possível. Vamos considerar aqui uma solução de HCN. Então, quando esta substância é dissolvida na água, então vai gerar aqui este íon e este aqui. Mas já que aqui, neste caso aqui, ele é um eletrólito fraco, ele é fraco, então significa que grande parte da substância permanece na forma molecular e uma pequena percentagem se transforma em íons. Então vamos ter aqui moléculas da substância não ionizadas e íons que provêm da ionização desta mesma substância. Então temos aqui moléculas e íons em solução. Então esta é uma solução iônica porque contém íons e moléculas. Aqui se estabelece um equilíbrio dinâmico, pois essa substância aqui é um eletrólito muito fraco. Quando se coloca na água, não sofre uma ionização total. Grande parte permanece na forma de moléculas. Uma pequena percentagem se transforma em íons. Então, podemos ter uma solução iônica sendo formada por íons e moléculas ao mesmo tempo. E algo muito importante é aquilo que eu já disse. Nem toda substância molecular, ou seja, que contém ligação covalente, produz soluções moleculares. Esta substância é molecular, tem ligações convalentes, mas produz uma solução iônica. Por quê? Porque sofre ionização, o que é diferente da sacarose, que não sofre ionização. Então, quando uma substância molecular consegue sofrer ionização quando é dissolvida na água, então a solução resultante vai ser iônica. Se não sofre de ionização, então nunca vai produzir uma solução, neste caso, iônica. Então, em termos gerais, no que diz respeito à classificação das soluções, então é tudo e até a próxima aula.